Obra Perturbações Espirituais, de Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 7. Perspicácia das trevas. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefetes dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e por extensão em outras sociedades espíritas. Era o despertar, um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhe as ocorrências lamentáveis que se vinham desdobrando generalizadamente. Aquele período fazia recordar os dias turbulentos em que Santa Teresa de Ávila, saindo do convento da Encarnação, sob a inspiração do Mestre, programou a grande reforma, que seriam as Carmelitas Descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominavam. As religiosas, muitas das quais procedentes de famílias ricas, nobres e distintas, mantinham um comportamento profano, vulgar, sem a mudança interior exigível para o serviço de Jesus. Eram preservados os vícios da sociedade, sob disfarces de honradez. No entanto, no parlatório, a maledicência e a vida comum faziam parte da existência monacal, na qual servidoras simples trabalhavam para as damas ricas, que se permitiam condutas reprocháveis e nada lhes era proibido, em razão das doações feitas pelas suas famílias, inclusive as suas heranças pessoais. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, considerada morta muitas vezes, logo retornando à sanidade física e mental, recebia do seu Senhor as instruções para a manutenção da honorabilidade e dedicação ao bem, à humildade, ao serviço de amor, à igualdade fraternal, resolvendo-se por segui-lo com alta fidelidade, substituindo a manutenção da aparência hipócrita e indigna que era permitida pela Igreja em terrível decadência moral. Havia mais preocupação em acumular haveres, em dominação mundana, do que em austeridade moral e retorno ao Evangelho em toda a sua pulcritude. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais temeu. Escreveu tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou no futuro em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis, graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições exaradas na codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas à caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade desplantes na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder, pelo destaque, tornaram-se comuns ao lado da maledicência e da calúnia, da irresponsabilidade e do desprezo às condutas cristãs semelhantes aos primeiros servidores de Jesus. Lentamente, dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos olvidavam-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita e transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo após a ascensão de Constantino ao poder em 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas,
adotaram teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero, utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes, com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação de consciências mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar aos espetáculos de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos da televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos, dizer verdades novas que, ao seu tempo, não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural da época e ficaria para sempre em seu nome. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo. As teologias doutrinárias, muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar ou são discretamente barrados ao chegarem. Habilmente, esses perturbadores espirituais, que conhecem as más inclinações que predominam com a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo, a casa do caminho de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope, ou das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo e a sua finalidade libertadora de vidas. É uma doutrina de cultura, de conhecimento e de educação, mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de querelas inúteis. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com o das universidades, retirando-se a espontaneidade do fenômeno, e assinalou-o com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana, a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos, enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. A necessidade de união pela unificação dos propósitos doutrinários foi colocada à margem, em decorrência da presunção dos seus membros em se considerarem superiores aos demais, num terrível olvido da fraternidade, da caridade, da tolerância. Simultaneamente, estabeleceram-se critérios de autoritarismo nas sociedades que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs, que evocassem as antigas catacumbas ou os redutos de apoio ao sofrimento dos párias espirituais de todos os tempos. Os
os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos, com advertências para a revivência da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa, que tem em Jesus o guia e modelo. Ao mesmo tempo, se referiam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividade doutrinária, das festas para angariação de fundos para a manutenção das obras, ao serem adotados métodos infelizes da sociedade decadente que deveriam ser reformulados. Espetáculos de má qualidade passaram a construir meios de conseguir-se dinheiro para manter-se as obras sociais, com o ouvido da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior, livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos como psicografados, com nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho do bem. Foram esquecidos os princípios essenciais que preconizam, sem o dinheiro importante, para o auxílio aos sofredores, sem lembrar-se de que Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça e que Allan Kardec e os missionários do bem dispunham apenas do necessário para a existência honorável. A futilidade foi ampliada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém sem histórico da faculdade, que se tornaram de um para outro momento famosas com as suas contribuições, ditas oportunas, porém triviais e repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginavam os inadvertidos, pois que viveram na terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas onde se homiciam e rebeldes contra o carpinteiro Galileu, que dividiu a história da humanidade pelo amor e pela compaixão misericordiosa, tornando-se-lhe por esta ou aquela razão, se é que exista realmente qualquer motivo, inimigos insensíveis e apaixonados. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na terra, para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, das suas comunidades que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Ó, irmãos da terra, que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora, que Jesus vos oferece como achote iluminativo para a travessia do vale de sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade? Meditai em torno das comunicações sérias, dos espíritos felizes que vos advertem, mas, sobretudo, daqueles que são sofredores porque fracassaram na vilegiatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo que negaram ao próximo, falando-vos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Tende ânimo e estai atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e por mais se prolongue a viagem orgânica, momento surge em que se dilui e o retorno ao grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestardes conta de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência a vós mesmos e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo
à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem também o bem quanto o mal, conforme acentuou Jesus em outras palavras. Despertai e reflexionai com mais tento, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade, por tratar-se do seu caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente, e deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinidamente, em caráter de exceção, tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob vigilância de ativos mensageiros da treva, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inolvidável. Nada obstante, a questão é de sintonia. Como parece mais fácil tergiversar, divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno, seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia, a sintonia com as entidades insanas torna-se mais simples e imediata. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas e atravessássemos desertos inóspitos, ou mergulhássemos nos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que nos amássemos sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelamos para nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou, que não deixa de ser estranhável que nos embrenhemos pelo matagal das complexidades e desafios, para evitar atender-lhe o apelo dulçoroso e afável. Não temais a morte, nem receais a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente hominizar-se, nas paisagens do vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Cantai a alegria de amar e de servir a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leva-a com segurança ao seu destino. Após estas reflexões, reunimo-nos na instituição em reformulação de atividades a fim de prosseguirmos no mistério para o qual o grupo foi formado.